você sobre o princípio da autoridade. É um princípio que é inquebrável. E o que é mais interessante sobre os princípios? O que é muito interessante sobre os princípios? Eu até estava pregando ontem para o pastor, conversando com ele, o pastor que me ajuda. Eu prego umas mensagens para ele também. E daí nós estávamos conversando, eu explicando para ele que os princípios, eles são muito interligados. Que é difícil você, quando quebrar um, não acabar quebrando 2, 3 ou 4 juntos de uma vez só. O que são princípios? São leis imutáveis que Deus criou. A maioria deles não está explícito na Bíblia. Você tem que ir lendo e fazendo uma interpretação, porque eles não estão muito explícitos no texto. O texto não fala diretamente, aqui, Luiz, aqui está escrito o princípio. Não, o texto não fala assim, mas o texto vai fazendo referência. Então o princípio da autoridade ele é inquebrável. Eu vou mostrar para você homens de Deus que não quebraram esse princípio, que poderiam ter quebrado. O Davi era um que poderia ter quebrado, não quebrou. O Paulo poderia ter quebrado o princípio da autoridade, mas ele não quebrou. O Paulo era um homem de Deus, sim ou não? O apóstolo não quebrou. O Salmo 91, ele começa falando do princípio da autoridade, porque o Salmo 91 diz assim, bota para nós aí, Maestro, Salmo 91, versículo 1. Olha só o que diz o Salmo 91, versículo 1. Você sabe de cor, sim ou não? Olha o que diz aqui, graças a Deus. Aquele que habita no esconderijo. Agora a próxima parte. E são dois princípios que estão unidos, autoridade e submissão. Estar à sombra significa que eu estou abaixo de alguma coisa. Tem aquele sol forte da cidade aqui que você mora. Aí você quer entrar numa sombra, tem uma área. Para você receber a sombra daquela área, o que você tem que fazer? Entrar debaixo. Então o Salmo 91 começa falando de um princípio. Se eu quero habitar no esconderijo, se eu quero ser protegido por Deus, se eu quero ver todas as promessas do Salmo 91 se cumprirem na minha vida, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e tudo que está escrito lá, eu ter autoridade para pisar o leão e a áspide, ter tudo que o Salmo 91 diz, que praga alguma chegará onde? A minha tenda. Se eu quero ter todas as bênçãos e promessas, eu vou ter que cumprir o princípio, eu tenho que estar à sombra. Eu tenho que me submeter à vontade de Deus e à palavra de quem? Quando eu quebro o princípio da autoridade, eu já perdi tudo que o Salmo 91 tem para mim. Então, é difícil você praticar um princípio e quando você quebrar ele, você não quebrar os outros. E às vezes para praticar um, você tem que praticar vários. Vamos lá? Romanos capítulo 13. Todos acharam? Você vai começar comigo no versículo 1. Romanos 13, versículo 1. Nós vamos começar a falar sobre esse princípio agora. Então o Salmo 91 já está falando do princípio. Estar à sombra significa se colocar debaixo das asas do Senhor. Se colocar debaixo das asas significa se submeter. Estar debaixo de um princípio que é o princípio da autoridade. Vai fazer você ser abençoado. Não importa quem seja a pessoa que Deus colocou acima de você. Ela pode ser uma pessoa ruim, mas se você for submisso, você vai ser abençoado. Por praticar um princípio. Romanos 13, versículo 1, o texto sagrado da Bíblia diz assim, vamos juntos? Toda alma, versículo 1, esteja sujeita às autoridades o quê? Então são dois princípios que estão ligados. O princípio da autoridade, da sujeição e da cobertura espiritual. Eles estão interligados esses três. Você está sujeito significa que eu me coloquei debaixo de uma cobertura. Me coloquei debaixo de alguém que vai me ensinar. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, diz a Bíblia, porque não existe autoridade que não venha de quem? Seja pela vontade de Deus, ou seja pela permissão de quem? Tem coisa que é a vontade, tem coisa que é a permissão. Tem coisa que Deus queria que acontecesse, e realmente era o desejo dele, e tem coisas que era a permissão. Não era a vontade dele, mas de alguma forma aconteceu. Eu digo para você, cada lugar para onde eu fui foi a vontade de Deus. Por que eu tenho certeza que foi a vontade de Deus? Porque Deus sempre deu uma palavra. Sempre deu uma palavra de tudo que ele ia fazer. Por exemplo, quando eu fui para a igreja de Caxias do Sul, eu pensei, Deus, é a sua vontade, mas ele já tinha me dado uma palavra quando eu estava em Canoas. Quando eu estava no Passo da Areia, Deus me deu uma palavra que eu ia para outra igreja, eu fui. Quando eu estava em Canoas, Deus me deu uma palavra que eu ficaria tanto tempo e iria para outro lugar. Eu até pensei, acho que não é para mim, porque eu nunca fiquei pouco tempo num lugar. Foi a primeira vez que fiquei pouco tempo. No meu quantidade que eu estou acostumado, foi pouco tempo. Né? E eu pensei, puxa, foi a primeira vez que fiquei pouco tempo e fui para um lugar. Quando eu estava lá,
Aí nesse lugar, como é que eu fui? Teve a confirmação também, tudo certinho. No outro lugar que eu estava, Deus também me deu uma palavra. Então eu sabia que tudo era vontade de quem? Porque Deus te deu uma palavra sobre o que Ele vai fazer, sobre a direção. E sempre dá uma palavra antes, bem antes de acontecer, eu já estou tranquilo, já sei, Deus, o Senhor vai fazer. Então vamos lá. Porque toda autoridade que há, porque não há autoridade que não venha de quem? Então veio de Deus. Pastor, mas e o político que ganhou? Se não é a vontade de Deus, foi o quê? Permissão, porque houve uma democracia, as pessoas votaram. Ele também é uma autoridade. O dono daquela empresa também é autoridade. O policial que está ali, mas ele estudou, fez o concurso, passou. Mas se não foi a vontade, foi a permissão de quem? Mas ele também é uma autoridade que você precisa obedecer. E diz aqui, e as autoridades que existem, elas foram ordenadas por quem? Por Deus. Então eu preciso respeitar, eu preciso me submeter. E daí ele diz mais, por isso, quem resiste à autoridade está resistindo a uma ordenação de quem? E olha só, e os que resistem trarão sobre si mesmos. O que eles vão trazer? Ou seja, vai ter uma consequência. Quando eu quebro um princípio. Uma autoridade física vai ter uma consequência humana. Se eu desobedecer a lei, eu vou ter um problema diante da lei. Uma autoridade espiritual. Parece que humanamente não vai acontecer nada conosco. Mas você vai ter uma consequência espiritual. Mesmo que leve um pouco mais de tempo para que você colha, você vai acabar sofrendo isso. Então a Bíblia está dizendo, eu preciso me sujeitar às autoridades. Irmão, a gente não escolhe, é Deus que vai lá e coloca. Quando a Ana foi no templo, você lembra da Ana, mãe de Samuel? Quem lembra? Ela chegou lá, o Eli estava escorado no pilar. E quando ela começa a orar, o Eli olha para ela e diz, essa mulher está bêbada. E ela não estava. Mas de longe parecia, talvez pelo comportamento, a forma dela andar e dela orar, parecia uma pessoa alcoolizada. E talvez pode ter tido outros alcoolizados que entraram lá, o sacerdote pensou, poxa, é mais um. Pensou. E quando ele chega, ele olha para ela, mulher, você está bêbada. Em algum ponto ela desrespeitou ele? Não. Mesmo ele tendo interpretado de forma errada a oração dela, ela nunca desrespeitou ele. Podia ter olhado, seu velho, o senhor não vê mais? O senhor está aí falando que eu estou bêbado? Não estou, o senhor está maluco. Não, ela não fez isso. Ela disse, não, senhor, eu não estou bêbado, é a angústia da minha alma. E ele disse, então que o Todo-Poderoso te abençoe. E o que aconteceu? Ela foi abençoada porque ela não quebrou um princípio. Ela tinha tudo para quebrar, para se sentir ofendida, para dizer, eu não venho mais nessa igreja, eu vim orar, o pastor disse que eu estou bebendo. Ela podia ter ido, ela não fez isso, ela não quebrou, ela foi abençoada. Então existe um princípio, leia comigo, só a primeira parte do versículo 1, toda alma esteja como, pessoal? E essa é uma grande dificuldade nas pessoas, se sujeitar. É fácil para a pessoa que é humilde. A pessoa que é humilde, ela vai se sujeitar, ela entende. Agora, para a pessoa que é orgulhosa, às vezes ela não quer se sujeitar, porque o ego é muito grande para se colocar debaixo de alguém. E a gente não pode ser assim. A gente precisa fazer o quê? Se sujeitar. A gente precisa obedecer, saber, poxa, Deus colocou essa pessoa, eu preciso ouvir ela. É o chefe. Mas não sei o quê. Deus não perguntou se você gosta. 1 Pedro, capítulo 2. A gente precisa crescer, irmão, parar de ser infantil. A gente parece criança às vezes, né? Eu não gostei dessa comida, daquela outra, que tu nunca passou fome. O dia que tu passar, tu vai ver. 1 Pedro, capítulo 2. Você vai comer o que te derem. Nunca passou dificuldade, senão você... mas eu não gosto de tal coisa. Então tu está dizendo que Deus errou quando Ele criou o chuchu? Você está dizendo que Deus errou quando Ele criou o brócolis? Ele sabe por que Ele fez. Você está dizendo que Deus errou quando Ele criou o mamão? Deus errou, irmão? Quem está errado é você. Quando Deus criou as coisas, Ele fez tudo perfeito. Ele sabe por que Ele fez aquela verdura, aquela fruta, porque tem uma vitamina, tem algo ali, uma proteína, tem algo que eu preciso. Tem algum elemento dentro daquele alimento que vai fazer bem para mim. Sim ou não? Deus não errou quando criou, mas nós é que vamos ficando pessoas que se deixam controlar pelas emoções, pelo paladar. Agora, quando você é maduro, seu paladar não controla você. Amém? Vamos lá, segue em frente. Então, às vezes é assim, mas eu não gostei do chefe, do fulano. Irmão, você é criança. Criança é que é assim. Quando a gente é adulto, a gente segue em frente. Porque a gente sabe ter que obedecer a palavra. Então está na hora de você crescer. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 2. Olha o versículo de número 18.
Primeira parte que diz assim: vós que sois o quê, pessoal? Servos. Olha o que a Bíblia diz: sujeitai-vos. Como é que eu tenho que me sujeitar? Com todo temor ao... E não é maiúsculo, não está falando sobre Deus, não está mandando eu me sujeitar a Deus. Está mandando eu me sujeitar a uma pessoa que Deus colocou sobre mim com autoridade. Eu digo para você, vamos falar de autoridade espiritual, já que a gente está na igreja. Eu esqueci de ler o versículo 7 de Romanos 13. Bota aí, maestro, e já volto para 1 Pedro. Olha só o versículo 7 de Romanos 13. Porque às vezes a pessoa pode dizer: não, pastor, mas Romanos está falando sobre autoridade civil. Romanos 13, 7. Dai a cada um o que deveis, o final do texto. A quem tributo, tributo. A quem imposto, autoridade civil. Mas agora ele vai falar da espiritual. A quem temor, temor. E a quem honra, isso a gente deve para a autoridade espiritual. Então o texto de Romanos está falando sobre os dois tipos de autoridade que existem, tanto a civil como a espiritual. Agora volta para o Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor a quem? Ao Senhor. Esse Senhor aqui não é o Senhor maiúsculo Deus, é uma pessoa humana que Deus colocou sobre você. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente nunca tinha tido uma troca de liderança. Sempre, desde o início do Sul, o primeiro líder que existiu e que durou muitos anos foi o nosso missionário, Alcides. Depois veio o pastor Victor, ficou um tempo conosco, agora estamos com um pastor novo, que é o pastor Lauro. Quem é que já ouviu falar do novo líder? Que você pode acompanhar pelos programas, é um homem de Deus. Então houve uma mudança. Agora nós vamos ficar assim: eu isso, eu não gosto, eu aquilo, eu não fui com a cara. Irmão, isso é infantil. Você precisa crescer. Você é uma pessoa imatura dentro da igreja. Ainda é um bebê espiritual. Essa é a fase que você está. Um dia você vai crescer. Irmão, olha o que a Bíblia diz: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor. Não importa quem ele seja. A gente não escolhe o pastor. Deus manda aquele que a gente precisa. E o que eu preciso fazer? Quando eu sou maduro, eu vou respeitar, eu vou obedecer, eu vou trabalhar junto. Agora eu vou dizer: não, eu vou sair da igreja. Não, eu não vou mais porque não é mais o fulano que eu gostava. Você é uma criança. É isso que você é. Você ainda é uma criança espiritual. Você precisa crescer. Aí diz aqui, vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor. Não importa quem ele seja. Aí diz mais: não somente aquele que é bom e que é o quê? Mas eu tenho que me sujeitar também àquele que é. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Isso é maturidade. A gente não pode quebrar o princípio da autoridade. Houve uma mudança. Eu preciso me submeter, eu preciso obedecer, eu preciso trabalhar, eu preciso estar junto. Mas se essa pessoa é ruim para mim, eu vou continuar trabalhando? Porque eu estou trabalhando para quem? Para Jesus. O Saul fazia para o Davi, mas o Davi nunca saiu do castelo. O Davi sempre continuou lá trabalhando. O Davi continuou sempre lá tocando a harpa. Quando o Saul não estava bem, ele tocava a harpa, o demônio saía fora. E não foi uma vez que o Saul tentou cravar ele com uma lança, mas o Davi saiu correndo, foi embora, reclamando? Jamais. O Davi sabia que existia um princípio que precisa ser cumprido na nossa vida. E é o que eu e você precisamos, ser obedientes. Existe o princípio: mas eu não gostei desse chefe do setor, o que eu posso fazer? O que você pode fazer é orar a Deus, para que aquilo que está incompatível haja mudança. Agora, primeiro ponto, por que eu não gostei? Às vezes não é apenas algo na outra pessoa que tem que mudar. Às vezes é algo em você que tem que mudar também. E essa tem que ser a nossa oração. Deus, o que precisa mudar naquela pessoa e o que precisa mudar em mim também? Porque às vezes Deus traz pessoas exatamente que nós não vamos gostar para que nós venhamos mudar, para que haja uma mudança em nós. Deus trabalha. Só que eu nunca posso quebrar o princípio do quê? Da autoridade. Mas eu não gostei daquele político. Tudo bem, é uma opinião sua. Mas a gente não pode ficar falando algo que vai denegrir a honra daquela pessoa. Você pode falar da gestão dele como político. Não gostei da gestão. Mas a pessoa é um ladrão. Nós temos prova. Se já teve prova, já houve julgamento, tudo bem. Mas eu não tenho uma prova, então eu não posso ficar falando isso. Essa pessoa é tal coisa. Não, mas ele está lá. Agora eu vou ter que fazer o quê? Respeitar essa pessoa. E o que eu posso fazer, pastor? Eu não gosto dela. Por exemplo, nosso presidente hoje é o presidente de um partido mais de esquerda. Eu não gosto, pastor. Qual é o nosso trabalho como cristãos? Orar, irmão. Esse é o nosso trabalho como cristão. Amém? Nosso trabalho é orar. Lá no livro de Timóteo, capítulo 2, quer ir lá dar uma olhada comigo? Mas vamos terminar só aqui, o 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor. Se sujeite, não importa quem ele seja. Às vezes vão trocar o chefe do seu setor. Obedeça, trabalha junto, se submeta. Vão trocar o chefe da loja. Você tem que obedecer,
Aquela pessoa Deus colocou lá, você tem que ser um cristão submisso, não pode ser rebelde jamais. Aí diz aqui, ó, não somente aquele que é bom e humano, mas também aquele que é... Pô, mas essa pessoa me persegue, pega no meu pé, está fazendo isso, continue servindo. Mas essa pessoa faz tal coisa, tal outra, continue servindo. Continue obedecendo, continue trabalhando, continue fazendo tudo certo. Esse é o seu propósito como cristão. Não é você falar mal, não é você fazer isso. Você está errado, você faz isso. Continue servindo e continue fazendo tudo certo. Agora olha o que a Bíblia diz no 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra o quê? Padecendo como? A Bíblia diz que você está agradando a Deus. Mesmo que aquela pessoa persiga, faça algo, eu vou continuar obedecendo, eu vou continuar fazendo o que a palavra diz, eu vou continuar fazendo o que a Bíblia diz, vou continuar praticando, não vou quebrar o princípio, vai ser abençoado. 1 Timóteo capítulo 2. Pastor, o que eu posso fazer se eu não gosto? A única coisa que nós podemos fazer é orar. 1 Timóteo 2. Vamos lá. Ah, mas eu não gosto do prefeito. Ore por ele. Eu não gosto do vereador, ore. Não gosto do governador, do presidente, ore. Esse é o nosso trabalho, orar por essas pessoas. Para que enquanto elas estiverem lá, Deus possa dirigir a vida delas para abençoar a população. Não gosto do pastor, ora. Amém? Não vou com a cara do pastor. Quando você vier, bota uma coisinha nos olhos assim para não me enxergar, só ouve. Aí você não precisa me ver, você só ouve o culto, para Deus falar com você. Eu vou orar para o pastor ir embora, eu não aconselharia você a fazer isso, porque você vai arranjar um problema com Deus, porque você vai se envolver em algo que é a vontade de quem? E eu estou aqui pela vontade de Deus. E você vai arranjar um problema com Deus, aí você vai começar a ter a consequência de um problema com Deus, porque você vai dizer, está amarrado, não adianta. Você vai dizer, vai embora, não adianta, porque não é o diabo. O diabo você pode expulsar, Deus não. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 2. Eu nunca fiz isso na minha vida, orar para que Deus tire e vá embora, não. Porque eu não posso quebrar o princípio do quê? A gente ora para que Deus transforme, faça isso, faça aquilo, ou mude algo em nós. Deus faz algo para mudar. 2 Timóteo 2. Todos acharam? Versículo 1 diz assim, ó. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam o quê? Deprecações. Façam o quê? Orações, o que a gente faz? Intercessões, ações de graça por quem? Primeiro, por todas as pessoas a gente tem que estar orando e intercedendo. Agora continua. Por quem mais que eu tenho que orar? Pelos reis. O rei naquela época era a pessoa importante, é como se fosse o político hoje para nós, tá? O que mais? Por todos os que estão aonde? Em eminência, a pessoa tem uma posição de autoridade, a Bíblia está dizendo, ore por ela, para que você tenha uma vida quieta e uma vida o quê? Sossegada, e com toda a piedade, com toda o quê? É o que você tem que fazer, orar. Por exemplo, nós temos um novo líder, que eu faço? Eu oro por ele, para que Deus dirija ele, para que Deus dê sabedoria para ele, para que ele possa, enquanto Deus colocar ele como líder do Sul, possa fazer um bom trabalho aqui no nosso estado. Esse é o nosso trabalho é fazer o quê? Orar. Abençoar, irmão, esse é o trabalho da igreja. Às vezes a gente passa mais tempo reclamando do que orando. Às vezes tudo que a gente reclama da nação, do governo, aqui do município, se nós orássemos, talvez já haveria uma grande diferença. E esse é o nosso trabalho como cristãos. Ah, eu vou falar mal do prefeito, o prefeito é isso, ele é não sei como é que eu vou falar que ele é ladrão, não sei, não posso falar isso. Eu tenho que fazer o quê? Orar. Você pode dizer, eu acho que ele não está fazendo uma boa gestão, você está falando da gestão, não da pessoa. Mas pela pessoa nós vamos orar. Esse é o seu trabalho. Hebreus 13, vai um pouquinho para frente. A maioria dos versículos assim estão pertinhos para você poder dar uma passeada na Bíblia comigo. E nós podemos ler. Eu já vou te mostrar quanto o princípio da autoridade é importante. Porque ele pode abençoar você e ele pode salvar você. Nós vamos entrar nesse ponto. Então existe um princípio que não pode ser quebrado. Autoridade. Por exemplo, o guarda vai multar você. Tem pessoa que quer brigar com o guarda de trânsito. Mas se ele está te multando, é porque você está certo ou está errado? Mas o orgulho não deixa você admitir que vai tomar uma multa. E quer dar 1000 desculpas. Não, é que eu fiz isso, é que eu errei, é que eu não vi a placa, é que não sei o quê, eu não vi o sinal. Ô irmão, para com isso aí.
Quando ele chegava, você tinha que receber, bom dia, que bom que o senhor está aqui, o senhor tem um bom trabalho, está certo. Eu fiz errado mesmo, o senhor pode me multar aí, sem problema, toma aqui a minha carteira. Você errou. Olha, acho que se você tiver um comportamento melhor com ele, é capaz dele te olhar, tomar um susto e dizer, acho que eu nem vou multar essa pessoa. Porque todo mundo briga com ele, sim ou não? Ninguém quer levar multa. Só que se eu estou errado, não adianta, irmão. Tem que admitir, não, é verdade, eu errei, eu passei, furei o sinal, eu errei ali, estava correndo mesmo, não deveria. O senhor está certo, é o seu trabalho, tá bom? Deus abençoe e tenha um ótimo trabalho. Porque ele é uma autoridade. E ele deveria ser respeitado. Ah, mas ele não é crente daí, irmão? Os crentes não querem ocupar várias posições aí? Você fala para o crente entrar na política, ele não quer? Não, a igreja não tem que se meter na política. Então tá bom, deixa o macumbeiro te governar. Vamos lá. Hebreus 13, todos acharam? Agora, quando nós começarmos a assumir os nossos papéis e quisermos entrar em todos os setores da sociedade, às vezes o guarda vai ser cristão. Amém? Às vezes daqui a pouco o vereador vai ser o cristão, o prefeito. Eu não estou dizendo que o prefeito aqui eu nem sei qual é a religião dele, mas estou falando em outro sentido. Vamos lá. Hebreus 13, quem achou, diga glória a Deus. Pega uma caneta reluzente e anote esse versículo, ele vai mudar a sua vida. Você pegou a sua caneta? Quem pegou, diga glória a Deus. Nunca mais esqueça desse versículo. E olha o que diz o 17, vamos lá. Todo mundo junto. Obedecei aos vossos... Não, está fraco isso aí, irmão. Isso aqui eu queria ver o coral falando isso aqui. Vamos juntos lá. O que diz o 17? O coral agora. Obedecei. Agora eu gostei. Vamos mais alto agora, vamos mais alto. Vamos lá. Obedecei aos vossos. O que mais que diz a Bíblia? E sujeitai-vos. Irmão, hoje eu sou o seu pastor, não estou pregando isso por causa de mim, eu estou pregando porque eu quero te ensinar princípios. Porque o dia que eu for embora, eu quero que você continue praticando isso. Amém? Eu preciso estar sujeito. Deus colocou um pastor, a gente não escolhe o pastor. É Deus que traz de acordo com uma necessidade que nós temos de um crescimento que a gente precisa. A gente precisa ter um crescimento, avançar, e Deus vai trazendo dessa forma para a nossa vida. Amém? Aí diz aqui, obedecei aos vossos pastores. Eu preciso obedecer, eu preciso estar submisso. Eu me lembro quando eu era obreiro, um dia o pastor chegou para mim, eu não queria muito, mas ele disse, Luiz, eu quero que você vá para a igreja tal. Ele falou para mim, você vai para a igreja tal, estou te mandando para lá. Foi sempre a minha igreja. Eu sempre quis ficar nela, amava a minha igreja. Quando ele disse, você vai para outra, que a outra está começando, você vai... Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço. Dá o pastor porque ele não tem obreiro que ajude ele lá. Tem poucos, ele está precisando de ti. É mais perto da sua casa. Eu sei que era mais perto da minha casa, mas eu não queria ir na igreja mais perto da minha casa. Eu queria ficar na do centro, que era a minha igreja, que eu sempre amei a minha igreja. Mas eu só fui porque o meu pastor fez o quê? Porque ele mandou. E o que eu fiz? Obedeci. Era a minha vontade? Não. Ô pastor, mas o obreiro não é voluntário? Olha, irmão, quando eu decidi fazer a vontade de Deus, eu decidi fazer a vontade de quem? De Deus, não a minha. Eu só fui porque ele falou, mas o que eu fiz? Eu obedeci. Amém? Obedeci ele, fui lá, trabalhei e lá Deus me abençoou, porque eu obedeci. Vamos ler de novo todos? Obedecei aos vossos pastores e o que mais, queridos? Sujeitai-vos a eles. Por quê, pessoal? Porque velam por vossa... Então nós estamos velando pela sua salvação, para que você entre no céu. Como aqueles que vão dar conta delas, para que façam com... E não o quê? Pense, quando o pastor lembra do seu nome, é sorriso ou tristeza? Amém. Sorriso ou tristeza? Então leia comigo. Para que façam com... Ou seja, tem que ser uma alegria estar perto de você, ajudar você, atender você, não com tristeza. Daí a Bíblia diz, e não gemendo. Olha para o irmão do lado e diga, seja uma ovelha abençoada. Olha para o irmão do lado e diga, não dá trabalho. Amém? Quem é que não vai dar trabalho, diga glória a Deus. Só metade, o resto quer dar trabalho, irmão? Você sai depois, virei pastor, começou a vir cabelo branco, não tinha. Olha o que diz aqui, vamos lá. Como é que diz aqui?
como aqueles que hão de dar conta, para que façam com alegria e não gemendo. Você tem que ser aquela pessoa que a gente tem prazer em ajudar, receber, ensinar, porque é a pessoa que recebe a instrução. Aí diz mais, porque isso não vos será o quê? Porque você poderia receber mais, mas você vai fazer a pessoa que pode te ensinar a se fechar e não ensinar você tudo que você poderia aprender. Às vezes a gente poderia aprender mais. Só que eu vou fazer a pessoa que poderia me ensinar não querer me ensinar, não querer estar perto de mim, não querer me ajudar. E você poderia, às vezes, ter evoluído, ter aprendido mais. Eu vou te mostrar que o apóstolo Paulo não quebrou o princípio. Atos, capítulo de número 23. Você vai lá comigo no livro de Atos. Então, existe um princípio de nós nos submetermos às autoridades. E a gente precisa estar submisso. Eu vou te mostrar que o apóstolo Paulo ele não quebrou o princípio. E agora eu vou começar a te mostrar pessoas que praticaram o princípio e foram abençoadas, como aqueles que não praticaram e perderam uma grande bênção por não praticarem o princípio. Vamos lá comigo, Atos capítulo de número 23. Atos 23. Todos acharam? Vamos lá. E as pessoas têm uma dificuldade, às vezes, a se submeter quando você é um pastor jovem. Eu me lembro quando eu tinha 20 anos, no início eu senti muito essa dificuldade. Hoje eu sinto um pouco menos, porque eu já tenho um pouco mais de idade. Mas no início eu sentia muito. É muito mais fácil você ser um pastor mais velho, já ter filho, esposa, cabelo branco, mesmo que você ainda não saiba tudo. Mas as pessoas vão te ouvir mais, porque você é mais velho. As pessoas sempre olham isso. Eu me lembro que uma vez eu estava numa comunidade fazendo o culto, e eu era o obreiro que ia fazer o culto. Aí tinha um obreiro meu que era cabeça bem branquinha. Gente boa ele, nem sei se ele está vivo hoje ainda. Mas é uma pessoa gente boa mesmo. A gente foi obreiro muito tempo junto. Depois eu comecei a pregar e ele era o obreiro, eu ajudava lá, ele trabalhava comigo. Chegou uma pessoa e perguntou, chama o pastor lá. Para quem que eles apontaram o dedo? Para o senhor de cabeça branca. A pessoa chegou para mim e falou, chama aí um pastor lá, que eu quero falar com o pastor. Era o de cabeça branca. Eu pensei, puxa vida, sou eu. A pessoa está achando que é ele, mas tá bom, glória a Deus. Vamos lá, Atos 23, todos acharam? Eu vou te mostrar que o Paulo não vai quebrar. O Paulo está aqui diante de um sinédrio, ele vai ser julgado. Alguma pessoa ofende ele, o Paulo vai falar uma coisa mais forte na defesa dele. Mas quando eles dizem que aquilo que mais forte o Paulo falou, que como se fosse uma falta de educação, foi dirigido a uma pessoa importante, eles dizem para o Paulo disse, opa, desculpa, eu não sabia que era ele. E citou até o versículo que diz que ele não podia agir dessa forma com uma autoridade. Aí diz aqui o Atos 23, versículo 4. E os que ali estavam disseram, olha o que eles disseram para o apóstolo Paulo, injurias o sumo sacerdote de quem? Aí olha o que o Paulo vai dizer, e Paulo diz, o que o Paulo disse? Eu não sabia, irmãos, que era quem? O sumo sacerdote. E o Paulo vai citar até a palavra, dizendo que não foi a intenção dele quebrar o princípio. Porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu? Então Paulo pediu desculpa, dizendo, eu não quero quebrar o princípio da autoridade, eu não podia ter falado assim com o sacerdote, ter ofendido ele. O Paulo era de Deus, ele não quebrava princípios. Aqui ele está respeitando uma autoridade espiritual que está sendo injusta com ele, acusando ele de algo que ele não fez, ele está respeitando ela. Agora vamos ver as outras autoridades, capítulo 16 de Atos, Paulo também respeitava. Por isso que o Paulo era um homem abençoado. Então existem princípios que você não pode quebrar hoje, porque se você quebrar hoje, você vai colher amanhã a quebra desses princípios, e às vezes você está passando agora por alguma coisa que você, nesse momento, você não entende. Pastor, por que eu não entendo? Porque a nossa memória é curta. A gente esquece rápido de coisas que fizemos há 1, 2, 3 anos atrás. Vamos lá. Só que o mundo espiritual não esquece. E vai chegar o dia da colheita daquilo que eu plantei. Atos 16, todos acharam? Quem achou, diga amém. Então lê comigo. Por isso que você tem que estar sempre plantando as sementes certas, porque desse princípio de plantio e colheita ninguém escapa. Escapa ou não escapa? Ninguém. Só que às vezes, na hora que você começa a colher, você diz, que injustiça, olha o que estão fazendo comigo. É que você não lembra o que você fez há 3 anos atrás. Vamos lá, Atos capítulo 16, versículo 23, segue em frente comigo. Aí diz o 23, todo mundo junto? E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, lhes segurou os pés no tronco, e perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos faziam o quê?
Escutava. E sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de quem? Então não foi só a porta da prisão do Paulo que se abriu. Abriram-se as prisões de todos os encarcerados que estavam ali com eles naquela prisão. Todo mundo poderia ter saído. O que o Paulo vai fazer? Leia comigo, versículo de número 27. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, ele tirou a espada e ele quis se matar, cuidando que os presos já tinham feito o quê, pessoal? Alguém pode ajudar a desligar ali o celular? Que todos os presos já tinham feito o quê? Fugido. Por quê, pastor? Olha para mim um minuto, presta atenção. Porque o carcereiro, ele era obrigado a cuidar dos presos. Se algum preso fugisse, ele tinha que pagar com a própria vida. Quando ele chega, ele vê a porta principal da cela aberta, ele vê todas as portas de todas as celas abertas, ele pensa, nossa, vão me matar. Vão pensar que fui eu que soltei os presos. Ele já pegou a espada, já, puxa, eu vou ter que me matar aqui porque eles torturavam. Os romanos, eles eram muito cruéis, irmão. Eles tinham muitas formas de tortura. Ele, pô, vão me torturar, é melhor eu me matar do que passar pelo que eles vão fazer. Eu confessar e não fui eu, eles vão dizer que foi, vão querer arrancar uma confissão que ele não fez. Ele pensou, vou me matar. Aí diz o texto aqui, continua comigo no versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz dizendo, anote isso aí, o que o Paulo disse? Não te faças nenhum mal, que todos aqui, olha para mim, o Paulo não apenas não fugiu, ele não deixou ninguém fugir. Presta atenção. Pastor, mas Deus abriu a porta. Foi Deus que abriu a porta ou não foi? Tem portas que Deus abre só para te testar. Porque se o Paulo não estava orando para Deus fazer alguma coisa e tirar ele daquela prisão, sim ou não? Mas você tem que sair com a bênção de Deus. Você não pode sair de qualquer jeito dos lugares. Tem pessoas que saem da igreja e nem falam com o pastor. Essa pessoa, mesmo que ela não queira, ela quebrou um princípio e mais para frente vai trazer uma maldição. Claro que existe o arrependimento, existe a mudança. Claro que existe arrependimento. Agora olha para mim. Paulo orou. As portas se abriram, deu um terremoto poderoso. Mas para que Deus mandou o terremoto? Deus não mandou o terremoto para ninguém fugir. Deus mandou o terremoto para que todo mundo visse que o Paulo era servo de Deus. Foi para isso que o terremoto veio, não era para fugir. Consequentemente, quando as coisas balançam, elas se movem, sim ou não? A consequência do terremoto foi que a porta se abriu, mas não era para fugir. Paulo não saiu da cela, não deixou que ninguém fugisse da prisão. Paulo só saiu da prisão quando as mesmas autoridades que colocaram ele lá foram até lá para tirar ele. Porque se você continuar lendo o texto, o carcereiro vai dizer para o Paulo que ele estava liberado, que todo mundo viu que era injusto o que foi feito com ele, mas ele disse, não, eu não saio dessa prisão, a não ser que os mesmos juízes, magistrados que me colocaram aqui venham até a porta da prisão e digam que eu posso sair. O Paulo não quebrou o princípio do quê? Da autoridade. Agora, e se ele sai correndo? Ai, glória a Deus, Deus abriu a porta, vamos lá, irmão, vamos lá, é bênção, é de Deus. Tem gente assim, não tem? Qualquer coisa é bênção, qualquer coisa é de Deus, né? É o Senhor que mandou, é o Senhor que disse, é o Senhor, para com isso aí, irmão, você tem que tomar cuidado. Nem tudo é o Senhor, não seja precipitado. Se o Paulo sai correndo, se o Paulo sai, se o Paulo foge, a quebra de um princípio, a fuga dele, custaria a vida do carcereiro. O carcereiro ia ser morto, ia ser torturado pelo Paulo ter fugido. O Paulo está nos ensinando uma grande lição. Nem toda a porta que se abriu, mesmo que tenha sido Deus que tenha permitido que aquela porta se abra, nem toda a porta é para mim passar. Existe o tempo certo para passar por cada porta que se abre na nossa vida. Se você passar por essa porta, quebrando o princípio, fora do tempo, você vai trazer uma consequência para você e às vezes para alguém. Amém? Às vezes tem pessoa que chega, pastor, eu quero ser um obreiro. Se acalme. Eu não boto ninguém por amizade, boto quando Deus toca o meu coração. Porque se você botar por amizade, essa pessoa vai trazer só problemas. Se você botar porque a pessoa puxava o seu saco, ela vai trazer problemas. Tem que ser tudo na direção de quem? E às vezes a pessoa até se desvia depois, sai da igreja, se desvia. Não é que a pessoa não tinha um chamado, claro que ela tinha. Só que cada porta tem o seu tempo certo. É a mesma coisa aquele emprego. Eu quero conseguir aquele emprego, se acalme. É a vontade de Deus, tem o tempo certo, tem o momento certo. Tudo que nós vamos fazer tem a hora certa, o tempo certo. O Paulo não passou pela porta, ele não saiu correndo, ele não fugiu. Tem muito crente que se uma porta se abrir, ele já sai correndo.
Então isso é muito sério. Até a pessoa sair da igreja é muito sério. Você imagina sair de uma prisão. Paulo deu um bom testemunho. E é isso que eu e você temos que procurar fazer. Vamos comigo em Lucas capítulo 7. Eu vou te mostrar um homem que reconheceu o princípio da autoridade. E por isso ele foi abençoado. Lucas capítulo 7. Paulo podia ter saído correndo. Vamos lá. Silas, Deus abriu a porta. Vamos embora. Vamos cair fora aqui. É injusto nós estarmos aqui dentro. Então a gente tem que sair. Temos o direito de sair. Não. Vou continuar aqui. Até que a autoridade que me colocou me abençoe para eu sair. A Bíblia diz assim, tu tem que ser bendito ao entrar e bendito ao... É assim que nós temos que ser. Essa é a vida do cristão. Tem crente que saiu do emprego e não pode mais voltar, porque ninguém quer ver você lá. Então você deu um mau testemunho lá. Você tem que sair de um trabalho e o seu chefe dizer, quando você quiser voltar, as portas estão como? Isso aí. Você deu um bom testemunho e saiu com a bênção. Até para sair do seu emprego você tem que ser o quê? Abençoado. Vamos lá. Todos acharam? Lucas capítulo 7. Quem achou, diga glória a Deus. Ah, eu saí de qualquer jeito daquela empresa, cheguei, joguei o uniforme indo nos peitos do gerente. E disse, estou saindo desse lugar, não quero saber, e não sei o quê. Então, tá bom. Sabe o que vai acontecer, irmão? Sua vida vai estar indo, você vai estar daqui a uns anos num outro emprego, vai estar lá e tal. Uma hora vai virar tudo e vai começar a dar tudo errado. Aí você vai começar a orar, Deus, que injustiça, por que eu estou... Você esqueceu do que você fez lá naquele emprego. Tudo que um homem plantar, um dia ele vai... Um dia você quebrou um princípio. E tem o preço de cada princípio, amém? Vamos lá, segue em frente. Lucas capítulo 7. Então nós não podemos quebrar. Não quebre o princípio, o aniversário do pastor está chegando. Todos acharam Lucas 7? Brincadeira, tá, pessoal? Lucas 7, quem achou, diga glória a Deus. Versículo 2, vamos lá. Lucas 7, versículo 2. Eu vou te mostrar uma pessoa que recebeu uma bênção por reconhecer o princípio da autoridade. Lucas 7, versículo 2. E o servo de um centurião, a quem ele muito estimava, como é que o servo dele estava? Doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um dos anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, Lucas 7,4, é digno que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Que mais? E foi Jesus com eles. Mas quando Jesus estava perto da casa, enviou-lhe um centurião uns amigos, dizendo, Senhor, o que ele disse? Olha o jeito que ele tratou Jesus, olha o reconhecimento. Porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu... Ele reconheceu Jesus como autoridade. Não, como é que eu vou receber Jesus na minha casa? E por isso nem ainda me julguei digno de ter ido contigo. Dize, porém, uma... Olha ele reconhecendo a autoridade de Jesus. Senhor, o senhor nem precisa fazer nada. Se o senhor... Eu acredito tanto que o senhor tem autoridade, que Deus lhe escolheu, que se o senhor falar uma palavra, eu sei que vai acontecer. E o meu criado fará o quê? Olha como ele reconheceu a autoridade de Jesus, versículo 8. Porque também eu sou homem, sujeito ao quê? E tenho soldados sob o meu poder. E digo a este vai, ele vai. Digo a outro vem, ele vem. Ao meu servo faz isso, ele faz. E ouvindo isso, Jesus se maravilhou. E voltando-se, ele disse para a multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel eu tenho achado o quê? E agora olha o 10, e voltando para casa, os que foram enviados, acharam são o servo que estava o quê? Irmão, o princípio da autoridade fez ele receber a cura do servo. Porque ele reconheceu Jesus como o quê? Como uma autoridade. Disse, não, senhor, nem entra na minha casa, se eu falar uma palavra, eu creio. Por que Jesus se virou para os judeus? Porque a maioria dos judeus não reconhecia Jesus como uma autoridade. Olhava para Jesus de qualquer jeito. E Jesus se virou para eles dizendo, esse romano reconheceu que Jesus era enviado de Deus, que Jesus tinha autoridade, mas o povo dele, que era judeu, não reconhecia. Quer ver? Marcos capítulo 6, volta um pouquinho para trás. Você vai ver como eles não reconheciam. Marcos 6. Todos acharam? Versículo 2, um livro para trás. Marcos 6, versículo 2. Então não quebre esse princípio. Pastor, mas tem um fiscal que pega no meu pé. Abençoe ele. Porque ele é uma autoridade. Ore por ele. O que Deus disse? Você tem que orar por quem te maltrata e te persegue. Sim ou não? Ame os seus inimigos. Como é que eu amo meu inimigo? Desejando que ele mude, seja transformado, seja abençoado.
É assim que eu amo meu inimigo. Marcos 6, versículo 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6, 4. E Jesus dizia, vamos lá, não há profeta sem... Porque quando você quebra o princípio da autoridade, você quebra outro princípio, que é o do quê? O da honra. Se não na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado do que, pessoal? Porque quando eu não reconheço aquela pessoa como autoridade de Deus, eu não acredito nela. Quando eu não acredito, eu não tenho fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, já teve o caso do pastor, não da Igreja da Graça, mas que ele tomava uma canjimbrina antes de fazer o culto. Estou falando sério para você. E esse caso aconteceu. Diz que ele subiu no púlpito, estava meio tonto, assim, engraçado, falando já com a língua meia mole. E tinha uma pessoa numa cadeira de roda, ele disse, em nome de Jesus, levanta e anda. Aquela pessoa reconheceu ele como? E foi no culto com temor a Deus. Ela levantou e andou. Não por causa dele, mas porque ela praticou o quê? Um princípio. Ela foi obediente à palavra de quem? E a pessoa foi curada. Todo mundo ficou impressionado. Não tinha nada a ver com ele, mas tinha a ver com a pessoa que no coração dela foi obediente a um princípio. Esse centurião nem foi até Jesus. Ele nem viu Jesus. Mas ele foi obediente a um princípio e disse, se o Senhor der uma palavra, o meu servo ficará o quê? O servo foi até Jesus? Não. Mas porque eles praticaram um princípio, aquela pessoa foi curada. Então, quando eu pratico princípios, eu vou ser abençoado. Segue em frente comigo, porque aqueles não reconheceram Jesus. E continua no versículo 5 ali que eu estava lendo. E não podia fazer obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado do que, pessoal? Da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas fazendo o quê? Por que o centurião conseguiu um milagre? Porque ele reconheceu o princípio. Por que esses judeus aqui ninguém foi curado? Porque eles não reconheceram Jesus como uma autoridade. Por que Jesus, quando o centurião fala, e Jesus se vira para os judeus e diz para os judeus que ele nunca viu tanta fé como a do centurião? Porque ele via que os romanos reconheciam ele como autoridade, os gentios reconheciam ele como autoridade, mas quando ele ia para os judeus não reconheciam. Esse era o grande problema. Lucas, duas pessoas que estão ao lado de Jesus. Uma vai reconhecê-lo e vai ser salva, a outra não. Lucas 23. Então nós não podemos quebrar princípios, e existe o princípio da autoridade. Ah, mas eu não gosto dessa pessoa. Não importa se eu gosto ou não. Deus me mandou submeter aquele que é bom e aquele que é ruim. Eu preciso estar submisso, me colocar debaixo da cobertura, ser obediente, ser fiel. Então eu vou ser abençoado. Vamos lá. Lucas capítulo 23. Todos acharam? Então você vai ler comigo um episódio, nos últimos momentos de vida do mestre, o princípio praticado por uma pessoa que foi abençoada. Lucas 23, versículo 39. Lê com o pastor o 39, pessoal. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava de Jesus, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva quem? A nós. Respondendo, porém, o outro ladrão. Quem é que lembra que Jesus foi crucificado entre dois ladrões? O outro ladrão repreendia. Então, um ladrão repreendeu o outro, por ele estar falando essas coisas para Jesus. Ele foi lá e repreendeu o colega dele, disse, não fale isso. Porque quando eu quebro o princípio da autoridade, eu quebro o princípio da honra e eu quebro o princípio do temor. Porque eu não estou tendo temor por uma pessoa que representa quem? Deus. Estou quebrando o princípio do temor. Aí diz aqui, então ele repreendeu o outro dizendo, olha o que ele falou, tu nem ainda temes a quem? Então ele está dizendo, se não tem temor, próprio Deus está sendo crucificado do nosso lado. Você não tem temor, você está quebrando um princípio. Ele disse, se não temes a Deus estando na mesma condenação. Ou seja, aquele preso estava dizendo, pô, que honra. O Filho de Deus está morrendo do meu lado, isso aqui para mim é uma honra. Está morrendo do lado dele, tu não tem temor? E ele vai dizer aqui, ó, e nós, na verdade, versículo 41, com justiça,
Estamos sendo condenados e morrendo, ele está dizendo, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, o que ele disse? Nem o mal fez. Então ele mandou o outro ficar quieto. Não deve falar assim com Jesus, você tem que reconhecer a autoridade dele, não faça isso. E disse a Jesus, o que ele disse para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrares aonde? Ou seja, houve um arrependimento no coração dele. Ele sabia que ele estava sendo condenado e morrendo porque ele fez coisas erradas. Ele falou para o outro parar de quebrar esse princípio que ele estava quebrando e reconheceu Jesus como Senhor. E diz o 43, e Jesus disse, isso aqui eu acho muito bonito, o que Jesus disse? Em verdade te digo que hoje tu estarás comigo aonde? Jesus disse, amigo, você acabou de ser salvo. O homem